comentando a lição de quinta-feira, 6 de março de 2025. Limites e regras. Que regras existem numa batalha, numa guerra? Praticamente nenhuma, a não ser o ataque, a compaixão aos feridos, o respeito aos mortos e a conquista da vitória. No entanto, no conflito cósmico não pode haver acordo com o inimigo, apesar de sabermos que o diabo acusa Deus e seus servos dia e noite, e ele não segue regras. Deus, porém, não revida os ataques do diabo, mas os contém e protege seus servos de males maiores. Vemos isso no caso de Jó, quando o diabo queria atacar Jó de forma impiedosa e Deus limitou suas ações. No caso do sacerdote Josué, mencionado em Zacarias 3, o diabo acusava o sacerdote e houve uma interferência divina dizendo: "Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda, ó Satanás." A defesa do Senhor Deus contra os ataques do inimigo não é a força bruta ou o poder de extinção, mas está no amor divino que não usa a força para não dar razão aos ataques do inimigo. Diante disso, os filhos de Deus têm lutado muito e se arrojado numa batalha sem trégua e muitas vezes tomam a iniciativa do ataque e da defesa. Após a batalha de Lookout Mountain, quando as tropas federais ocuparam a região com irresistível ataque, o general Grant, surpreso, mandou perguntar ao general Wood se ele havia dado ordem para o ataque. A resposta foi negativa. A mesma pergunta foi feita aos generais Hooker e Sheridan, e a resposta repetiu-se. O fato foi que os homens da tropa encheram-se de tal entusiasmo que se lançaram à luta sem que nada os impedisse. Eles se arrojaram ao combate num desafio aos perigos e à morte. E quando a vitória foi ganha, estavam cheios de admiração e de alegria. Os filhos de Deus sabem as ordens de marcha, conhecem seu comandante e o alvo a ser alcançado. Portanto, respeitando a vontade divina, se lançam na luta sem medo. Leia Mateus capítulo 6, versículo 5 e o capítulo 9, versículo 29. Até mesmo a ação divina pode estar totalmente relacionada com fatores como fé e oração. Muitas ações divinas podem ser limitadas pela oração, por fé, por arrependimento, e isso constitui os limites e regras do grande conflito. Nessas duas histórias, vemos que Jesus ficou impedido de fazer mais milagres e ensiná-los por causa da incredulidade do povo. Também, os discípulos tiveram dificuldade de expulsar um tipo de demônio de um menino porque não estavam totalmente preparados. E Jesus lhes disse que precisavam de jejum e oração para quebrar a barreira espiritual dos demônios. Veja o caso de Nínive, onde o diabo queria que Deus destruísse todo o povo para ele voltar a dizer que Deus é cruel e, se as pessoas não obedecem, morrem. Deus viu o arrependimento daquele povo e os perdoou, causando espanto até no profeta Jonas. Essa é uma regra divina dentro do grande conflito, e essa regra de perdão altera a ação divina. Devemos, no entanto, ter em mente que Deus não é amiguinho do diabo. Pelo contrário, tem ele na lista de destruição quando, após o milênio, realizar seu juízo executivo e eliminar o mal e os pecadores. Deus ou está ensinando a sua igreja, reprovando-lhe os erros e fortalecendo-lhe a fé, ou não está. Esta obra ou é de Deus ou não é. Deus não faz coisa alguma de parceria com Satanás. Livro Evangelismo, página 260. O general romano Március perguntou ao seu comandante qual era a posição do inimigo no campo de batalha e onde suas tropas estavam mais aguerridas. Ante as explicações do comandante, o general Március disse corajosamente: "Peço-lhe então, como um favor, que me coloque na ala que tenha de enfrentar os inimigos mais fortes." Isso é preparo e coragem, e se estamos seguindo as ordens do nosso comandante e suas regras, nada temeremos nas batalhas espirituais. Portanto, coloquemos em mente que nosso inimigo não é bonzinho e não respeita regras. Então, vamos à luta com Jesus até a vitória final. Que Deus nos abençoe.